E hoje eu vou falar sobre o quê? Sobre o segredo de se manter, o segredo da felicidade, o segredo da alegria. Amém? E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quê? Que se alegrar é uma decisão. Repete comigo, uma decisão. Se alegrar é uma decisão. Abre lá em Filipenses 4:4. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Alegrai-vos. Então isso aqui é como se fosse uma ordem. Ele está te ordenando, alegrar. Então tem como você se manter alegre o tempo todo. Não é verdade? Aí você pode falar, mas a minha vida é muito difícil, você não conhece ela. Se você conhecesse a minha história, você ia ver como minha vida é triste. Meu filho, todo mundo sofre. Você não é o único alecrim dourado que nasce sem ser plantado, que sofre não. Todo mundo sofre, todo mundo está sofrendo por alguma coisa. Uns têm saúde, mas não tem dinheiro. Outros têm dinheiro, mas não tem saúde. E cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. Não é só porque você está sofrendo que o povo tem que entender, não. Você tem que aprender a se alegrar na vida que você tem. Amém? E hoje eu quero falar sobre este segredo de ser alegre. Ser alegre o tempo todo. E qual é o segredo de ser alegre o tempo todo? Abre para mim 1 Tessalonicenses 5:18. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças. Gratidão é o segredo de você ser alegre o tempo todo. Amém? Ser grato o tempo todo. Mas você sabe o que é ser grato? Que a maioria das vezes a gente não tem essa consciência do que é ser grato. Ser grato não é você chegar e dizer obrigado. Porque o nome disso não é gratidão, o nome disso é educação. Ser grato não é você falar para Deus, Senhor, eu sou grato. Não. O nome disso aqui é oração. Ser grato é você ter uma atitude de gratidão. E isso, gente, é muito difícil. Eu estava até conversando com o Hector sobre esse tema, né? Que a gente pensa, Jesus é alegria. Nossa, é um tema fácil, é um mês fácil, né? Alegria. Gente, deixa eu te contar que não é fácil, não. A alegria, você tá feliz todos os dias, o tempo todo, não é fácil, não. Se for pensar, é uma coisa difícil esse versículo alegrai, eu acho que é por isso que repete 2 vezes, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez te digo alegrai-vos, porque o negócio não é fácil. Não você ficar alegre o tempo todo. Menino, parece que Satanás levantou o inferno quando você fala, não, hoje eu vou fazer esse versículo se cumprir. Menino, o inferno inteirinho se levanta contra você. Menino, começa a vir tanta coisa, tanta bobeira, mas para te tirar tua paz, tirar tua alegria, roubar tua alegria, mas que a gente vai vencer, amém? Então é você ter, claro que você tem que dizer a Deus, sim, você tem que, mas você também tem que ter atitude, viver, agir e sentir principalmente isso. Porque já viu quando você fala, mas você não sente? Quando você diz, Senhor, muito obrigada por esse dia, e o dia foi terrível, foi aquele dia que você queria excluir da sua vida. Aí você fala, obrigada, Senhor, por esse dia. Não é isso. Você tem que sentir, amém? E é demonstrar em suas ações, suas atitudes. Um exemplo, um pai faz alguma coisa para você, aí você fala, obrigada, pai. Não, isso é bom, mas você tem que demonstrar a sua gratidão por ele em forma de atitude, fazendo o que ele está mandando, obedecendo o que ele está falando, amém? Porque imagina assim, a Ana Clara só fala, mãe, valeu, obrigada, mas não faz nada que você manda. O que tu prefere? Que ela não fala nada e faça, né? Exatamente, por quê? Porque é a atitude que importa, não é a palavra. Palavras são lindas, mas quando elas vêm em forma de atitude, amém? E como que você demonstra isso para Deus? Buscando a Deus, orando. Gente, eu acho que a vida do pastor é pregar para a igreja buscar Deus, sabia? E ainda assim a igreja não busca. Gente, mas é tão difícil
se as pessoas sentarem e buscarem a Deus, pegarem uma Bíblia, fazer um devocional, meu Deus, e é a base, é o princípio da vida cristã, é você fazer um devocional e buscar Deus. Mas agora me diz, os crentes buscam Deus? Não busca, não busca. Quando você vai conversar com a pessoa, eu preciso conversar com você, aí você fala, tá jejuando? Não. Meu Deus, tá lendo a Bíblia? Não. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Não sei. É a vida do pastor, é isso. Amém? Não, eu ia falar amém, a misericórdia. Então, e o que a gratidão faz na sua vida? A gratidão, ela traz o quê? A alegria. Quando você começa a enxergar, a ser grato pelo que você tem, isso começa a gerar uma alegria dentro de você. Quando você para de comparar a sua vida, esquece de comparar a sua vida com as outras pessoas e começa a focar em você, você vai ver como Deus enche seu coração de alegria, como você muda a visão. Amém? E você começa a enxergar a sua vida num ponto melhor, num jeito melhor. Quantos aqui já fizeram uma lista de gratidão para esse ano? Levanta a mão. Agora, quantos fizeram de pedido, de oração? Levanta a mão. Meu Deus, ainda assim tem gente que não... Gente, o pessoal está vendo? É a vida do pastor. Faz, gente, faz. Esse restinho do ano, faz uma lista, gente, de gratidão. Olha para o que você tem. Um exemplo, agora, a coisa que eu sou mais grata desse ano, meu bebê. Tem gente que olha para isso e fala, meu filho, eu tenho 5, então 3 que me enchem o saco o dia inteiro. Mas para mim, quem conhece a minha história, ter esse neném ali, gente, é uma vitória. Eu estou até falando para ele que eu vou falar sobre alegria chorando. Tá, mas vamos lá. Vou me segurar, mas vamos lá. Então faz uma lista do que você é grato, do que você tem. Ah, você não tem um carro, mas o que você tem? Você tem uma moto? Você tem uma bicicleta? Ah, você não tem nenhum dos dois? Você tem perna? Então você já pode começar a agradecer, entendeu? Porque a sua vida, para muita gente, é o sonho que ela queria ter. Sabia? Quando eu vi aqueles pais, todo desesperado, cheio de filho, gritando com as crianças, gente, aquilo me enchia o meu coração. E eu ficava tão feliz, falando, meu Deus, não vejo a hora de ter isso. Quando eu vi uma mãe desesperada, com o neném tão cheio de cocô, eu falava, ô Senhor, não vejo a hora disso. E agora eu tenho isso, entendeu? Então a sua vida para alguém é o sonho dela. Então você tem que aprender a olhar isso na sua vida, a ser grato por isso que você tem. Amém? A ser grato pelas coisas que você tem. Mas eu não tenho nada a agradecer. Você está vivo, você não está no hospital. Você tem 2 braços. Não tem 2 braços, tem um só. Você tem um braço. Não tem braço, você tem perna. Começa a ver o que você tem. Porque se a gente for ver o negativo, você vê o negativo até no ouro. Você vê até no ouro um trem de ouro, você começa a ver coisa negativa. Entendeu? Então nós temos que parar de ver isso, porque isso que nos traz tristeza. E Satanás sabe atingir isso na gente. Misericórdia? Então a sua vida para alguém é um sonho, que ela ora todos os dias. Então comece a agradecer por aquilo que você tem. Comece a agradecer pelos filhos que você tem. Talvez não são os mais obedientes, mas é os que você tem. Agradece pelo marido que você tem. Talvez não é o mais cavaleiro do mundo, o mais romântico do mundo, mas é o que você tem. Você tem. Amém? Pensa em todas as que estão querendo casar e não tem esse marido. Agradece pelos pais que você tem. Tem gente que não tem. Queria tanto um paizinho e não tem, então agradece pelo que você tem. Amém? Então comece a desfrutar disso que você tem, que isso muda o seu coração, isso te enche de alegria, muda a sua maneira de ver. E eu quero falar também sobre o povo no deserto. Gente, olha só, Israel estava saindo, eles eram o quê? No Egito eles eram o quê? Escravos, eles eram escravos. Sabe o que o escravo é? O escravo tem que trabalhar sem hora. O escravo tem que trabalhar sem o que fazer. Ele não manda nele. Ele faz o que o
o servo dele, o dono dele quer que ele faça. Eles eram isso. O que Deus fez? Libertou eles. E o que eles fizeram o tempo todinho que estavam no deserto? Reclamaram e murmuraram. Não eram gratos por aquilo que tinham. Deus fez uma coluna de uma nuvem para seguir eles, uma coluna de fogo. Deus mandou pão do céu, Deus mandou carne do céu, Deus deu água, e eles ainda reclamavam e murmuravam o tempo todo. O tempo todo. Eles não viam que Deus estava ali. Eles ouviram a voz de Deus. Onde que você vê na Bíblia que a pessoa ouviu a voz de Deus? Eles ouviram a voz de Deus e ainda assim murmuravam todo o tempo. Cada momento era uma murmuração. E eles não sabiam ser gratos por aquilo. Abre lá para mim, Números 11, versículo 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Você viu o que Deus fez quando eles começaram a murmurar? E Deus mandou fogo para consumir eles. Por quê? Porque Deus odeia a murmuração. Eles estavam pecando aqui? Eles estavam fazendo outro ídolo? Eles estavam, sei lá, fala um tipo de pecado aí. Não, fala não, esquece, pensa na sua cabeça. Não, eles não estavam, eles só estavam murmurando. Mas Deus ficou com tanta raiva que mandou fogo para consumir eles. Para você ver como Deus odeia a murmuração, odeia a nossa murmuração. E um coração que não é agradecido, porque você só tem dois pontos: ou você está grato ou você está ingrato. Não tem um neutro, ou você está feliz ou você está triste. Ah, eu estou neutra. Não existe, não existe. Ou você está grato ou não. Entendeu? Então aqui Deus fez o quê? Mandou fogo para consumir, porque Deus odeia a ingratidão. Abre para mim, Números 14, versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Você está vendo isso? Eles eram escravos, gente. E olha o que eles estavam falando. Desce lá para o 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. O que eles fizeram? Se queixaram. Ali não está falando da idolatria, não está falando de nada das outras coisas que eles fizeram. Porque esse povo aqui, eles erraram, hein? Esses israelitas aqui no deserto, eles erraram pra caramba. Mas ele está falando do quê? Por que eles não entraram? Porque eles se queixaram, porque murmuraram, porque reclamaram do que tinham. Para você ter noção de como Deus abomina isso. Misericórdia? E o que Satanás faz? Satanás faz na nossa vida uma manipulação para a gente reclamar que é só misericórdia divina de Jesus. Sério, ele joga para você um exemplo. Sonho da pessoa é casar. Sonho da pessoa é casar, eu quero casar. Aí casa, meu filho. Satanás levanta o inferno e o triferno para tocar nesse casamento. Quantas e quantos casais que subiram aqui? Nem um mês, acho que não tinha nem bodas de casamento, falando por que eles casaram, por que se arrependido, o noivo e a noiva brigando, aliás, noivo e noiva não, marido e a mulher brigando, uma discussão, tudo por que eles fizeram, por quê? Mas isso é o quê? Satanás, gente, interferindo na vida, para você se arrepender, para você reclamar, para você murmurar, porque você teve aquilo que você queria tanto, você teve. Aí, em vez de você ser grato, você faz o quê? Murmura. Entendeu? Misericórdia? Abre lá para mim Números 11, versículo 4.
4, 5, 6. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Mas Satanás, ele ataca no crente na boca, né? Oh, Deus! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. Gente, eles não comiam peixe de graça, eles eram escravos. Você tem noção disso? Do que Satanás mudou na cabeça deles, deturpou a visão deles? Eles não tinham nada, eles eram oprimidos, matavam os filhos deles. Eles acabaram de passar. Moisés foi salvo do quê? De um decreto de morte, que mandaram matar todos os filhos dos israelitas. Eles estavam lá escravos, matavam os filhos, trabalhavam horas e horas, e eles estavam falando disso. Entendeu? Você viu como que a Satanás muda a realidade? Ele deturpa na cabeça, ele fantasia uma coisa que não existe. Eles estavam lembrando de uma vida de luxo que não existia para eles, que eles eram escravos, e reclamando disso, reclamando da comida dos escravos. Então Satanás faz isso com a gente hoje. Ele pega aquela situação que Deus atendeu, aquele pedido maravilhoso que você orou por anos, jejuou por anos, e ele te entregou. Ele faz o quê? Ele faz mudar a tua cabeça. Ele faz ver, você não ser grato por aquilo. Ele faz você murmurar por aquilo. E isso acontece muitas vezes. A Nádia estava até comentando comigo que como a gente tem a facilidade de reclamar do milagre que não aconteceu, do que de glorificar do milagre que aconteceu. Entendeu? A gente sente mais falta do milagre que não vem do que glorifica a Deus pelo milagre quando ele chega. E isso é normal, isso acontece com a gente. Então a gente tem que aprender a ver isso e cancelar isso da nossa vida. E começarmos a agradecer a Deus pelo que temos, pelo nada que você não tem nada, então agradece pelo nada que você tem. Amém? E eles estavam fazendo o quê? Desprezando o maná, desprezando a comida que chegava de... Essa comida chegava de graça. Para você ver como Satanás deturpou a cabeça deles. Quando eles eram escravos, eles não tinham comida de graça, eles eram escravos. Quando eles receberam a comida de graça, eles estavam sentindo com saudade da comida que quando eles eram escravos. Você está entendendo? Então Satanás faz isso com a gente. Você tem que ser inteligente, esperto, pedir o Espírito Santo para mostrar isso para você. Amém? Para não deixar Satanás manipular a tua cabeça e você começar a ser ingrato por tudo. Porque Deus odeia a ingratidão. Amém? E é isso que o Satanás faz no meio da promessa de Deus. Recebe a promessa, pronto, começa a murmurar. Amém? E Satanás é o quê? Ele é um mentiroso. Então ele faz isso na sua cabeça. Ele vai falar coisa na tua cabeça. Aleluia? Aleluia? Amém? Os amenzinhos para dentro. Então, nós temos que aprender a ser gratos o tempo todo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: o tempo todo. Todo o tempo. O tempo todo. E o tempo todo está querendo dizer o quê? Até nos momentos difíceis. Porque ser grato, quando o pedido se realizou, é maravilhoso. Ser grato, quando tem vida, é maravilhoso. E quando tem morte? E aí? Como é que a gente faz? Mas a Bíblia não manda se alegrar? A gente tem que aprender, a gente tem que enfrentar, colocar Deus na frente, focar em Deus e se aprender a ser grato. Amém? Porque é muito fácil agradecer a Deus no momento bom da vida. Agradecer tudo que Ele fez de maravilhoso. Mas e quando tudo dá errado? E na doença? E na perda? E no deserto? Que a gente olha a vida dos israelitas agora, do nosso ponto assim de longe, a gente fala: meu Deus, que absurdo. Mas na sua vida, como é que você está sendo? Você está sendo grato? A sua situação, o que você está vivendo, você está sendo grato?
E um dos maiores erros que a gente tem como cristão é o quê? É achar que a gente não vai passar tribulação, né? Achar que a gente não vai passar perrengue, é achar que Deus vai estar com a gente o tempo todo de vitória em vitória. Só que se é de vitória em vitória, já está dizendo aí, né? Que vai ter guerra para ter uma vitória. Então é isso que a gente tem que aprender. Deus nunca te prometeu uma vida sem dor, sem luta, sem guerra. Ele nunca te prometeu isso. Ele prometeu que vai estar com você o tempo todo, que não vai te abandonar. Então por isso que nós temos que manter nosso coração grato o tempo todo, porque quando chegar no momento desse, você tem que aprender a estar grato também, manter seu coração feliz também, porque esses momentos vão chegar, gente. E ele chega na gente dando uma rasteira que a gente nunca está preparado. Nunca. Nunca está para esses momentos. Nunca. Ninguém nos prepara para isso. Mas ele chega. Amém? Misericórdia, né? Amém não. Abre para mim lá em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Fiquem felizes. Eu venci o mundo. Amém? Então ele está falando. Nesse mundo você vai ter o quê? Aflição. Mas fica feliz. Eu já venci. Eu vou estar com você. Amém? Glória a Deus. Abre lá para mim Salmo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas amanhã irrompe a alegria. Então ele já está falando, vai ter choro, mas também vai ter alegria. Amém? Glória a Deus. Então temos que manter nosso coração grato a Deus, e essa gratidão gera alegria. Glória a Deus. Abre para mim Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia? Então, mesmo quando você andar no vale da sombra da morte, não tem problema. Deus vai estar ali contigo. E esse é o motivo da sua alegria. É por isso que você tem que se alegrar. Não é para você ficar parecendo um bobo alegre, falando, ai, glória a Deus, eu estou no vale da sombra da morte. Não. Você tem que falar, glória a Deus, Deus está comigo, mesmo eu estando nesse vale da sombra da morte, eu tenho Deus. É Deus que você tem que focar. Glória a Deus. Aleluia. Agora abre para mim Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. Aleluia. Então forte e corajoso por quê? Porque ele vai te dar uma bênção, riqueza. Você tem que ser forte e corajoso para ter riqueza, saúde, vida. Não, meu filho, forte e corajoso para quê? Para as lutas que vierem. Mas você tem que se alegrar nessas lutas, por quê? O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia? Então não tem problema, pode vir o que vier, Deus está comigo. É isso que você tem que se alegrar. Você tem que colocar seu coração nisso. Onde não importa onde eu estiver, Deus vai estar comigo. Aleluia? E a Bíblia fala o quê? Mais de 366 vezes, não temas, não temas, não temas. Abre lá para mim, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada nessa terra é capaz de tirar o amor que Deus tem por você. Nada, nada. Você sabia que Deus ama cada pessoa que está no inferno? Ele ama, mas foi a decisão da pessoa de ir para lá. Ele não pode fazer nada. Ele mandou Jesus Cristo para morrer por aquelas pessoas, mas elas que escolheram. Entendeu? Então nada nessa terra é capaz de tirar o amor de Deus. Isso já é um motivo de você acordar feliz. Se você não tem motivo nenhum, te dei um agora. Deus te ama e nada nessa terra vai tirar o amor dele por você. Aleluia. Eu confesso que muitas vezes na minha vida eu parei e falei, Senhor, se o Senhor me ama, olha, eu não quero nem saber se o Senhor me odiasse, porque eu estou passando. Só que depois que a situação passa,
você até entende, você fala, agora sim, realmente, agora eu estou vendo, agora eu vejo o amor de Deus. Porque tem muitas vezes que a gente passa por umas situações que só a graça divina. Aleluia? Amém? Então, nada é capaz de te separar do amor de Deus. E quando você entende isso, gente, você passa pelas lutas e dificuldades muito mais fácil. E isso já é o motivo da nossa alegria, né? Amém? Então, você tem que entender isso. E o seu amor por Deus? Está igual? Nada nessa terra é capaz de tirar o amor que você tem por Deus? Nada? Ou a primeira dificuldade, você já pensa em largar a igreja, já pensa em voltar para o mundo, já começa a fazer aquela comparação do mundo e da igreja, quando eu estava no mundo, quando eu estava na igreja. Gente, porque é difícil. Eu sei disso, já passei por situações que eu olhei e falei, Senhor, olha. Vamos continuar. Amém? Porque amar a Deus nos momentos fáceis é lindo, né? É muito fácil. Eu amo a Deus, ganhei um carro, glória ao Senhor Jesus. Agora, e quando você está no deserto? E quando você está no vale? Porque amar a Deus nas montanhas é lindo, mas e nos vales? Se Deus é o Deus das montanhas, como é que Ele não pode ser o Deus dos vales? Não é verdade? Nós temos que aprender isso, aprender a focar em Deus, amar a Deus, colocar nossa gratidão a Deus, que nada nessa terra vai tirar. Porque os vales, muitas vezes, eles nos ensinam. As lutas, as dores, elas nos ensinam, nos fortalecem. Amém? Tratam o nosso caráter. E ser grato a Deus é fazer o quê? É você confiar. Fala, eu estou passando por isso, Senhor, mas eu confio em Ti. Porque a Bíblia diz que o Senhor me ama. E se está dizendo, então não é possível que eu vou ser o único ser humano dessa terra que o Senhor escolheu não amar. Então o Senhor me ama e eu vou continuar. Amém? Então é confiar e saber que isso que está acontecendo, a dificuldade que está acontecendo na tua vida vai cooperar para o teu bem. Não importa, mesmo que se enfiou nesse problema, não importa, vai cooperar para o teu bem. Amém? Aleluia? Então, temos que aprender a ter um coração grato a Deus e se alegrar. Porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Quando você é grato a Deus, te enche de uma alegria sobrenatural que você é capaz de enfrentar tudo e todos. Mas quando você tem esse coração grato e cheio de alegria. Amém? Quando você tem um coração grato, você começa a entender a situação, você começa a ver a situação e a entender o que está acontecendo. Amém? Então, gente, não permita que os pensamentos entrem na sua cabeça. Não permita que Satanás jogue pensamentos de murmuração. Quando vier esses pensamentos na sua cabeça de reclamar do que você tem, do que você é, do que você ganha, pega esse pensamento, isola ele e apaga. Porque pensamento é igual uma batata podre. Pode ser pequenininha, mas se está no meio das outras, ela vai apodrecer tudo aquilo ali. E vocês sabem como batata podre fede, meu filho. Então chegou um pensamentinho, pega ele, meu filho, amarra ele, exclui e apaga. Amém? A pastora até estava falando da história no domingo, foi domingo eu acho passado, sobre Paulo e Silas. Quantos aqui estavam aqui e ouviram a história? Que eles, teve uma situação lá, que eles apanharam muito, levaram uma surra e foram para a cadeia. Vocês conseguem imaginar isso? Porque eu não sei quando vocês leem a Bíblia, e quando eu pego para ler a Bíblia, eu vou imaginando, porque eu tenho uma cabeça muito criativa, eu vou imaginando a situação. Gente, vocês pensam, 2 homens que acabaram de levar uma surra, sabe Deus como é que foi essa surra? Se eles estavam sangrando, com dor, eles vão para a cadeia e eles começam a cantar, a se alegrar. Você imagina? Eu acho que os outros presos deviam ter começado a pensar, apanharam tanto que ficaram doidos, tadinho deles. Gente, quando eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu apanhava da minha mãe, que eu sei que não deve ter sido, ou não sei, porque minha mãe quando batia, deve ser quase igual a sua. Gente, eu ficava tão triste, tão acabada, acabava o meu mundo e tudo, e não falava com ninguém. Agora tu imagina eles que acabaram de apanhar, levaram uma surra, devia estar sangrando, cheio de dor, começar a cantar a Deus. Porque a Bíblia fala que um coração alegre, ele faz o quê? Canta louvores. Então quer dizer o quê? Se eles estavam
cantando, porque ele fala, se o coração está triste, ele fala, ora. Agora, se o coração está alegre, canta. Eles estavam cantando, quer dizer que estavam alegres. Você consegue imaginar isso? Você já pensou nisso? Não é à toa, né? Que era Paulo e Silas, né? À toa também, né? Você já pensou isso? Você está lá no meio de uma surra, depois de uma surra, amarrado. Eu já até consigo imaginar. Paulo e Silas lá amarrados. Aí Paulo começa a cantar, porque na minha cabeça eu acho que veio de Paulo, né? Porque Paulo era Paulo, né? Paulo começa a cantar. Eu imagino a cara de Silas. Silas deve ter olhado e falar, não, agora ele ficou doido. Agora ficou doidinho, essa surra deixou Paulo doido. Você imagina isso? Aí pronto, Silas entrou na onda e começou a cantar também. O que aconteceu com isso? Foi um mover tão forte, foi uma coisa tão poderosa, tão forte, que a cadeia abriu. Ela abriram as portas da cadeia. Mas o que aconteceu? Eles continuaram lá dentro, quietinho. Chegou o guarda, desesperado, falando, pronto, agora eu vou me matar. Não, eles fugiram, eles vão me bater, vão me matar. Aí eles falaram, não, a gente está aqui. Não, a gente não fugiu, não, a gente está aqui. Essa atitude fez com que o guarda entregasse a sua vida a Jesus e toda a família dele. Então você entendeu que essa surra era necessária? Que foi uma surra planejada por Deus? E se eu te falar que essa surra que você está levando foi um projeto de Deus? E aí? Você vai amar a Deus, continuar amando a Deus? Essa surra de Paulo e Silas foi um projeto de Deus. Ela foi necessária para que uma família inteira se convertesse. Você está entendendo? Então tem coisas na nossa vida que a gente não entende o que está acontecendo, mas é Deus usando e Deus trabalhando. E quem somos nós para questionar a Deus? Amém? Quantos aqui estão dispostos a apanhar pelo Evangelho? Paulo e Silas estavam. Já pensou nisso? Meu filho, a gente quebra uma unha, bate a unha na quina, a gente já se revolta com o mundo. Por que, meu Deus, que aconteceu isso? Eles levaram uma surra e estavam cantando. Entendeu? Então nós temos que aprender a ter um coração grato, a agradecer, porque no final tudo vai cooperar para o bem. Eu fiquei tão impactada com essa história de Paulo e Silas, porque sinceramente, gente, não é fácil chegar para vocês e falar, eu estou, Senhor, disposta a apanhar pelo ministério. Eu não, foi igual a Jesus, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu sou desse jeito, meu filho. Eu não sou dessa não sou religiosa de falar isso não. E, meu filho, agora já pensou? Você está disposto a isso? Eu peço a misericórdia divina todos os dias quando eu acordo. Todos os dias, Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Se for possível, Senhor. Mas se não for, né? Amém? Então a gente tem que entender. E a fórmula da felicidade é essa, gente. É a gratidão, ser grato. Repete comigo, ser grato. Começa a agradecer. Chega em casa hoje, faz uma lista de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você é grato a Deus. Não tem nada? Começa a colocar cabelo. Quanta gente queria ter um cabelo, né? Quem entendeu, entendeu. Quem pegou, pegou. Amém? Começa a agradecer suas unhas, seus braços, suas pernas, seus pés. Os pais começam a agradecer os filhos, que só quem luta para ter um filho sabe como é difícil. As casadas começam a agradecer os maridos, porque tantas meninas solteiras querem. Agradece, gente, agradece pelo que você tem. Amém? Aleluia? Então, quando você é grato, você começa também a ver os cuidados de Deus. Os cuidados de Deus que Deus tem na nossa vida. Eu vou contar aqui um pedacinho do meu testemunho, porque eu estou preparando um testemunho aqui para dar. Só que eu acho que vai durar 3 horas, porque 1h30 vai ser eu chorando, aí as outras vai ser eu tentando falar do nosso período para ter o neném. E eu acho que eu já vou começar a chorar. Vou contar só um pedacinho do parto do neném. Eu, quando já engravidei e tudo, né, a doutora chegou e perguntou para mim que tipo de parto que eu queria. Aí eu falei, eu falei para a doutora, eu não sei que parto que eu quero, eu não sei,
Não sou médica, não sei o que vai ser bom para mim, para o meu bebê. Não sei. O bom seria o normal, porque o normal a mulher se recupera melhor, é o que dizem, né? Que eu ouço. Aí eu falei para ela, eu acho que eu quero normal, não sei, mas o que der. Beleza. Chegou, passou semanas, deu 38, 37, 38, 39 e nada do neném nascer. Aí, o que aconteceu? Eu não vou contar tudo não, vou resumir porque vai ter o dia que vai ser mais detalhado. Aconteceu um monte de situação nessas 39 semanas, até que chegou o dia que eu comecei a sentir muita dor, acordei sentindo muita dor. Liguei para a doutora e falei, doutora, eu estou sentindo muita dor. Aí ela, deve ser já as contrações. Só que era uma dor que não parava, não tinha essa de, marca contração, sei lá, era dor o tempo todo. Aí beleza, nisso passei o dia inteiro sentindo dor. Ela falou, vem aqui no meu consultório 6 horas da tarde. Aí eu, beleza, sentindo dor o dia inteirinho. Cheguei lá às 6 horas da tarde. Aí ela foi ver, fazer as medição, tudo, falou, eu acho que dá mais um tempinho. Dá pra, não vai vir agora, vai ser mais um tempinho. Ela, não, mas deixa eu medir de novo. Quando ela mediu, ela viu que tinha mecônio, quando ela mediu, saiu mecônio junto. Aí ela falou, não, a gente vai ter que correr, vai ter que ser uma cesárea urgente, não vai poder passar de agora, vamos ter que correr. Lá vai eu, correndo desesperada para o hospital. Sem saber, já sofri, então quer dizer que eu sofri o dia inteirinho à toa. Porque eu soubesse que a cesárea já tinha começado a dor, já tinha tirado. Beleza. Cheguei lá no hospital, eu não sei quantos de vocês souberam que eu tive que tomar aquela injeção na barriga. Todos os santos dias eu tive que tomar uma injeção na barriga. E essa injeção, ela faz o quê? Ela afina o sangue, para não dar trombose no cordão umbilical quando você está grávida. Aí, e essa injeção faz o quê? Dá hemorragia. Se você não cuidar tudo, na cirurgia dá hemorragia. Beleza. Orei, minha mãe orou, fomos para o centro cirúrgico. Chegou lá, a doutora vai, vou contar resumindo também, porque isso aí foi outra situação, mas eu vou resumir. A doutora foi, tirou o nenenzinho, levou e começou a fazer os curativos em mim, as fechar lá. É uma coisa tão traumática que depois que eu vi as fotos, falei, sangue de Jesus tem poder, mas tá bom. Aí, quando ela disse que ela estava mexendo no útero, fechando o útero, ela olhou para mim e falou assim, você já tirou algum ovário? Aí eu falei, não, nunca tirei ovário nenhum, não. Aí ela, tá bom. Isso eu lá, deitar. É horrível, gente, é horrível. Cesárea é horrível, tá? Horrível. Parto normal é feio, cesárea é 10 vezes mais feio. E você que tá grávida e vai fazer cesárea? Eu tô te avisando porque ninguém me avisou. Aí tá. Quando ela estava vendo, ela encontrou o meu outro ovário. Ele estava praticamente quase do tamanho do útero. Quando ela viu aquilo, ela falou, meu Deus, eu vou ter que retirar esse ovário. Não vou poder devolver ele desse jeito que está. Então a gente vai ter que tirar. Aí eu, tá bom, tiro. Beleza. Depois que ela fechou tudo, nisso demorou, porque eu tive hemorragia por causa da injeção que eu estava tomando. Demorou, fechou tudo, voltei para o quarto. Aí eu comecei a pensar sobre isso, porque eu queria normal. E eu pensei, Senhor, por que eu não pude ter um normal? Karine teve normal, Nádia teve normal. Por que eu não pude ter um normal, meu Deus? Todo mundo tem normal, normal é normal. Eu orei os 9 meses para ter normal. Fiz as orações, clamei, orei, tudo. O Hector jejuou não sei quantos meses. Aí, beleza, quietei. Por quê, gente? Eu não questiono assim com ódio. Eu questiono a Deus com amor. Eu falo assim, eu quero entender. Porque tem gente que chega para Deus... Não abuso, né? Eu chego perguntando na humildade. Porque aí na humildade pode, agora no orgulho não. Aí beleza, eu fiquei quieta. Aí daqui a pouco a doutora veio passar pela gente. Ela falou, chegou para mim, não conseguiu ter normal, né? Mas foi bom a sua cesárea. Porque a sua cesárea, a gente já tirou esse ovário, que se ele tivesse estourado dentro de você, você ia ter que fazer uma cirurgia de emergência e só Deus sabe se você tinha sobrevivido a essa cirurgia. Agora você viu como que Deus é? Eu poderia muito bem reclamar, ficar reclamando porque eu tive cesárea, porque cesárea é uma dor que só Jesus na causa. Quando você foi ficar em pé a primeira vez, depois da cesárea, o filho, olha, é sem comparação. É uma dor que você não deseja para ninguém, é horrível.
Parece que você sente todos os seus órgãos caindo. E eu podia estar reclamando, podia estar revoltada com isso, mas aí eu entendi. E ela ainda me disse que se eu tivesse que fazer essa cirurgia por fora, eu ia ter que pagar 10 mil a mais. Então você está entendendo que eu fiz uma cirurgia de graça, de uma situação que eu poderia ter morrido, que não foi de emergência, foi normal. Você está entendendo o cuidado de Deus? Aí, em vez de eu começar a reclamar que eu tive cesárea, eu comecei a agradecer que eu tive cesárea. Entendeu? Mas por quê? Porque você tem que ver a ótica divina, o cuidado de Deus que Deus estava. Pensa, imagina, eu poderia ter morrido em qualquer momento. Eu lá sabia que eu tinha um ovário que estava enorme, nem fazia ideia disso. Mas você está vendo como que Deus cuida da gente, mesmo a gente sem saber de nada? Sem a gente orar? Eu não orei por isso, não orei por esse ovário, não orei por nada. Mas Deus, no seu cuidado dele, projetou tudo. Amém? Então, quando você começa a ver isso, quando você começa a agradecer a Deus, Ele começa a te mostrar o livramento que você teve, Ele começa a te mostrar o que Ele fez na sua vida. Amém? Então, começa a ver isso na sua vida. Está com algum problema? Veja agradece a Deus e pergunta a Deus qual que é a situação, por que você está passando por isso? E Ele vai te falar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E outra coisa que eu quero falar para vocês, eu não sei se vocês conhecem aquele hino Sou Feliz com Jesus. Não conhecem? Então levanta a mão assim, gente, se você conhece. Você fala, conhece? Esse hino, não sei se vocês sabem da história dele, do criador desse hino. Ele foi um homem que, eu acho que meu pai já contou aqui, acho que vocês já ouviram aqui algumas vezes, mas eu vou contar de novo, para essa nova geração que não sabe. Ele era um homem que tinha 5 filhos, um menino, 4 meninas. Aí, o que aconteceu? O filho dele morreu, não falo da causa, o único filho dele morreu num ano, não lembro do ano. No outro ano, ele resolveu pegar a família dele todinha e viajar, fazer uma viagem de férias. Só que aconteceu, no último momento ele não pôde ir e mandou só as filhas com a mãe. O que aconteceu? O navio delas naufragou, as 4 filhas morreram, só sobrou a mãe. O que aconteceu? A mãe foi lá, mandou um telegrama para ele falando assim, salva sozinha, para ele. O que ele fez? Quando ele voltou, foi para o lugar onde essa esposa dele estava. Foi o momento quando ele estava passando por a morte das filhas, o lugar que as filhas morreram, ele escreveu esse livro. E eu vou chorar. Eu falei para ele que eu vou pegar sobre Jesus da alegria chorando. Porque depois que você é pai e mãe, e você perde um filho, eu não sei como uma pessoa consegue sobreviver. Eu tenho um bebezinho ali de 3 meses, que é o quê? Minha vida. Não consigo nem imaginar a minha vida sem ele. Você imagina um homem perder 4 filhos, 5, né? Porque perdeu o único menino que tinha, mais 4 meninas, e ainda escrever assim, eu sou feliz com Jesus. Você imagina? Por muito menos, gente, a gente se afasta de Jesus, por muito menos, quando a gente não ganha o quê? Uma bobeira que a gente pede, a gente se afasta de Jesus. Agora você imagina uma pessoa que perdeu todos os filhos em 2 anos, perdeu todos os filhos que tinha e escreveu uma música dessa. Então a gente tem que trabalhar com o nosso coração, porque a gente não está passando nem 10% do que Paulo e Silas passaram. A gente não está passando nem 10% do que os discípulos passaram e não somos gratos. Não temos gratidão por nada. Murmuramos de tudo, murmuramos da igreja, murmuramos do pastor, murmuramos da cidade, de tudo. A gente tem que começar a ter esse coração grato, a agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos deu e faz por nós. Amém? Glória a Deus. Então, peço que vocês fiquem de pé agora e fechem seus olhos e comece a agradecer a Deus.